Amém? Então, para a palavra do Senhor nessa noite, abre a sua Bíblia em Apocalipse 1:5. Quarta-feira preguei aqui sobre a estrela da manhã. Uma palavra que eu creio foi abençoadora para quem estava presente. Foi abençoadora, irmãos? Então, por que vocês não distribuem ele na internet? Vocês são egoístas. Querem só para vocês. O vídeo está disponível no YouTube. Está disponível na página do Facebook. Está disponível o link lá no Zap. É só você compartilhar com outras pessoas. Vai abençoá-las também. Muito bem. A mensagem hoje tem por título: Chamados à Realeza. Ninguém dá glória a Deus, nem o Ru, viu? Já estão pensando, né? Chamados à realeza como príncipes e princesas sacerdotais. Por que eu vou falar sobre isso? Uma das questões mais importantes, nós vamos ler o texto de Apocalipse 1:5. Uma das coisas mais importantes para a nossa vida é não perder o foco. Essa eu acho que é a maior dificuldade de todos os cristãos, de todos os ministérios, de todos os pastores, é manter o povo de Deus focado no alvo. É manter o povo de Deus consciente da missão que recebeu. É manter o povo de Deus ligado à promessa. Nós temos uma promessa, cantamos isso aqui agora, que o Senhor é rei, e é rei de um reino que Ele nos tirou das trevas para o seu, para o reino do Filho do seu amor. O fim de tudo da caminhada é reino. Não podemos modificar esse alvo, não podemos desviar dele, temos que trazer sempre a memória. E aí Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, que eu vou compartilhar com você, para avivar na sua mente, no seu coração, a sua vocação. A minha e a sua. Muito importante, queridos. Amém? Abriu aí Apocalipse 1:5. Então vamos ler. Chamados à realeza como príncipes e princesas sacerdotais. Leia em voz alta, por favor, esse texto de abertura. Leia comigo, vamos lá? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano de quê, irmãos? Dos reis da terra. Essa é a pessoa de Jesus, do Senhor Jesus, do Senhor dos reis da terra. Essa é a dignidade dele. No verso anterior, o verso 4, falava sobre a dignidade do Pai. Fala do Pai e agora apresenta o Filho como rei, soberano dos reis da terra. Essa é a dignidade do Filho. Agora leia a partir daí, vamos lá? Aquele que nos ama. Diga assim: o Senhor me ama. Isso é fato, tem que ser declarado. E pelo seu sangue, o que, igreja? Nos libertou dos nossos pecados. Nunca se esqueça que para a graça de Deus se consumar na sua vida, para que você alcance o reino, diariamente tem que haver perdão dos seus pecados. E que Ele é poderoso para nos perdoar os pecados. Amém? Graças ao Senhor Jesus, sangue derramado naquela cruz, Ele é poderoso e perene, seu efeito é contínuo. Senão, nós seríamos santos por algum momento e depois perderíamos a santidade e não a recuperaríamos. Sabe por que eu e você podemos declarar que somos santos agora? Porque estamos debaixo desse efeito da justificação que há no sangue de Jesus. E é contínuo, mediante nosso arrependimento, óbvio. E o que mais que Jesus fez, irmãos? Nos libertou dos nossos pecados e o que mais? Essa é a parte que eu quero salientar nessa noite. E nos constituiu reino. Presta atenção aí nesse detalhe, sem a gente atropelar. Ele não diz aí no texto, e nos introduziu no reino. E nos fez chegar no reino. Seria o lugar, ou a dimensão,
Ele nos constituiu. Ele nos fez, muito bem, vamos falar no popular. Ele nos fez reino. Que diferença é essa? Faz muita diferença. Não está sendo apresentado o reino para que nós possamos entrar. Está sendo dito que Jesus nos fez reino. Ou seja, nos constituiu em uma realeza. Quantos podem dizer amém? Você vai entender o que é ser feito realeza. Você não nasceu rei, nem participante de reino. Poderemos dizer, de maneira bem popular, que nós somos originalmente plebeus. Nascemos plebeus, mas fomos constituídos realeza. Quantos entenderam? Nos constituiu reino ou realeza. E o que mais, queridos? Sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Qual era a nossa condição anterior? Nós já éramos reino ou realeza? Nascemos em trevas, no mundo em trevas, infelizmente, não é, queridos? Dominados por pecados. Então, essa constituição em realeza é o operar de Jesus em nossa vida, a maior graça. Mas eu queria que você visse isso nas palavras de Deus, na própria palavra de Deus. Abre agora em 1 Samuel 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Eu falei primeira, é modo de falar, viu, irmãos? Primeira não cabe para Samuel, só para as cartas. Carta é feminino, primeira carta de Paulo, mas o Samuel é livro, não é carta. É primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Deus é um Deus de detalhe, por que a gente não vai fazer esse detalhe? Vamos fazer detalhe. Vamos lá. Nós somos originalmente nascidos escravos, em trevas, plebeus, completamente fora da realeza. Mas o Senhor faz algo extraordinário conosco. Eu amo esse texto. Já preguei sobre ele num café com Cristo lá na casa do pastor Pedro. Eu amo demais esse texto. Eu queria que você lesse em voz alta. Quantos acharam 1 Samuel 2,8? Cântico de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela foi tomada no Espírito e as palavras dela constam na sua Bíblia. Entraram para a Escritura Sagrada as palavras de uma mulher. Poucas palavras de mulher estão registradas na Bíblia. Esse cântico está aí. Vamos ler? Levanta o pobre do pó. E desde o monturo, o que é o monturo, irmãos? Monte de lixo. Escombro. Escombro. Da onde o Senhor levanta? Do monturo, do monte de lixo, do escombro. Então vamos ler de novo. Levanta o pobre do pó e desde o monte de lixo exalta o necessitado para fazer o que a igreja? Assentar entre os príncipes. Que mais? Para fazer herdar trono de glória. Porque os do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. O que Deus faz, queridos? Que é só Deus que pode fazer? Pegar o pobre, tirar do pó. Tirar do pó aí não é fazer do barro um outro Adão, não. Tirar do pó é da sujeira mesmo. É do lixo. Do monte de lixo. Pensa no mendigo. Pensa num sem terra. Como é que chama? Morador de rua. Que está na miséria total. E está ali em cima do seu papelão. Em cima de sei lá o quê. Ele está nesta condição. Deus pega esse necessitado, ele é necessitado, e o exalta. É isso que eu quero que vocês percebam, o que Deus faz conosco. Essa condição do morador de rua, do miserável, era a nossa condição anterior espiritualmente. Espiritualmente miseráveis, longe de Deus, em trevas, sujos.
na nossa podridão. E Deus pega esse e Ele o exalta. É pegar daqui do chão e colocar num patamar mais alto. Quantos entenderam? E aí Deus faz o que com esse que era antes indigente? Exalta e faz sentar aonde? Entre os príncipes tudo bem, mas podia ser sentar entre os príncipes num banquinho, numa tamborete assim, do lado do trono, é isso? Ele pega esse miserável e bota assim num colchonete assim, do lado do trono, é isso, irmão? Para onde Deus coloca esse que tirou do monte de lixo? Num trono de glória. Ele tira dali e bota no trono. Essa é a condição de pegar alguém miserável e exaltá-lo até a realeza. Sabe por que realeza para nós é algo muito, digamos assim, subjetivo até? Não é muito objetivo para nós, porque nós não conhecemos realeza. Vivemos num outro contexto social, vivemos num outro contexto político, mais moderno. Nós não temos aqui no Brasil referência de realeza. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal há muito tempo, muitos séculos até. Mas se nós conhecêssemos o que é realeza, se nós fôssemos, por exemplo, ingleses, que ainda têm monarquia, esses textos fariam mais sentido para nós. Você conheceria como é que é a vida dos monarcas, como é que é a vida do rei. Hoje é o rei da Inglaterra, o príncipe Charles virou o rei. Como é que é a vida dele? Então presta atenção que esta palavra profética nos lábios da mãe de Samuel, né, esqueci o nome dela agora, Ana. Essa palavra profética nos lábios dela reverbera pelos séculos afora. Dizendo que Deus é capaz de tirar do monturo, do monte lixo, e fazer a pessoa sentar num trono de glória. Não é um trono humano, presta atenção nos detalhes. Não é um trono humano, é um trono glorioso. Amém, queridos? Palavra maravilhosa. Então por que eu não sinto que sou trasladado para essa dimensão? Acho que o grande problema nosso, além de não ter o contexto de realeza, para nós compararmos aqui no Brasil, é que mesmo que você leia na Bíblia que o Senhor te constituiu realeza, isso não vira algo prático. Quantos estão entendendo, pastor? Me diga com toda sinceridade, você se sente investido de realeza? Ainda não, né? Hã? Mas não é essa a sua vocação? Olha só, já tem gente murmurando aí no meio de nós. Na minha infância tinha um desenho da Hanna-Barbera, que é aquele tempo bom, né? Tinha o Lip e o Hard. Lembra do Lip e o Hard? Tinha um bichinho que só murmurava. Ó vida, ó azar, ó céu. Lembra desse bichinho? Oh, meu Deus. Ele só andava murmurando, gemendo, tudo para ele estava ruim. Oh, meu Deus. Você lê aqui na Bíblia, nos constituiu realeza, ou reino e sacerdote, mas isso na prática às vezes não afeta seu dia a dia. Eu queria propor nessa noite, que eu senti no meu coração, eu quero que você também perceba, é que esta palavra que Deus fala sobre nós, deveria refletir no modo da gente se comportar, sim, hoje. Você deveria pensar sobre isso. Para o que Deus está te vocacionando, ou te vocacionou? Porque no passado, podemos botar esse verbo no passado, Ele já te vocacionou. Os que de antemão conheceu também, os predestinou, já está predestinado. Você foi eleito para isso. Para Deus é fato consumado. Agora, vivermos nós, né, nós os crentes aqui, os cristãos, com a consciência de que você foi vocacionado para ser realeza, isso é difícil. Pouca gente pensa assim, até porque nós somos estimulados a sermos humildes, né? Nos humilharmos e não nos exaltarmos. Mas preste atenção, eu vou mostrar para você como é que muda isso, né? Abre, por favor, agora em Gálatas 4:1.
Por que eu não me sinto da realeza, já que o Senhor me chama assim? Por que agora que eu estou em Cristo Jesus ainda não me sinto assim, nada especial? Parece que eu não sou nada, Zé ninguém ainda no mundo. Zero à esquerda. Por mais que você tenha boa autoestima, a gente se sente pequeno, fraco, sem graça nenhuma. Deveria ser diferente. Deveríamos andar na terra conscientes daquilo para o qual nós fomos designados por Deus. Ainda não se consumou, mas precisamos pensar nisso. Gálatas 4:1, verso 1 e 2, quantos acharam? Amém? O apóstolo Paulo vai explicar porque mesmo recebendo uma promessa de sermos uma realeza constituída pelo Senhor, ainda não nos sentimos assim, ainda não pensamos assim, ainda não vivemos com essa consciência. Por quê? Quando estamos olhando o texto, aprenda aí, por favor. Vamos aprender, vamos lá? Olha para o texto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, o herdeiro aí é o que vai receber a herança. Enquanto ele for menor, menor aí é menor de idade, em nada difere de escravo. Está explicado aí, já está explicado aí por quê. Enquanto ele for menor, em nada difere de escravo. Mas ele é escravo, esse herdeiro? Não, posto que ele é senhor de tudo. Quantos entenderam? Na antiguidade era assim. Não é hoje, né? Não é nos conceitos atuais. Mas na antiguidade, os filhos dos reis, da nobreza, era instruída não pelos próprios pais, pelo rei, pela rainha, mas eram designados tutores, professores, mestres. Esses educavam o príncipe herdeiro, a princesa herdeira. Quantos entenderam? É o que Paulo está se referindo aí. Enquanto é menor, está no processo ainda de aprendizado, de educação, ele não manda em nada no reino. Zero. Uma criança de 10 anos, 11, 12, 13, 14, que ainda está sendo instruída, ela não manda em nada no reino. Zero. Quem manda é o rei, a rainha, eles não mandam em nada. Os nobres. Ainda que seja herdeiro de tudo. Quantos entenderam? Paulo está explicando, queridos. Porque ainda que sejamos, não é hoje, chamados e vocacionados para ser uma realeza sacerdotal, não nos sentimos como tal, porque ainda estamos em crescimento. Somos pequenos, estamos sendo instruídos ainda. Quantos entenderam? Vai chegar o tempo em que seremos plenos. E aí poderemos executar nossa função de realeza. Vivenciar isso. Quantos entenderam? O texto vai seguir, ó. Verso 2. Mas está sob tutores e curadores. Até quando, irmãos? Até o tempo determinado pelo Pai. Então presta atenção. Você já é herdeiro de Deus. Você já é parte da família real de Deus. Tem direito à herança. Foi constituído para isso. Mas até você chegar à dimensão proposta e aquele dia que o Pai determinou, nós vamos ainda continuar sendo semelhante a escravo. Então qual é a nossa função agora? Servir. Servimos e servimos. Para que eu vivo na terra? Para servir. Existe uma fase de transição. Quando chegar naquela ocasião, eu paro de me sentir escravo e passo a vivenciar a dimensão de realeza. Quantos entenderam? É um treinamento. Eu diria, como costumo falar agora, recentemente, tenho usado muito essa palavra, estado probatório. Nós estamos sendo testados, provados, aperfeiçoados. É o estado probatório. Se perseverarmos, por isso nas cartas diz, ao que vencer, chegou até o final, perseverou, aí toma posse de poder.
Jesus prometeu dar lugar ao lado dele, cumprindo a palavra de Ana, sentar-se entre os príncipes. Jesus prometeu que aquele que perseverar a vencer, chegar até o fim, terá autoridade sobre as nações, governo, realeza. Mas naquele dia a gente vai vivenciar isso. Por enquanto, somos servos, escravos, ainda que herdeiros. Entenderam, queridos, essa dualidade? Não diferimos de escravo, porque essa fase é probatória. É para a gente obedecer. Servir a Deus em obediência. Por isso falei a vocês que pretendo virar o ano de joelhos. Que Deus colocou no meu coração um sentimento. Seja submisso. É a hora de eu ser submisso. Agora eu vou servir como um escravo. Mas depois vou ser exaltado à realeza. Tem que ter essa transição. Sabe, queridos, os melhores líderes foram aqueles que foram bons servos. Se uma pessoa não sabe se submeter, ela nunca pode ser colocada em posição de liderança. Porque ela não aprendeu primeiro a obediência, não aprendeu a se sujeitar. Como é que ela quer mandar? Nós estamos sendo trabalhados, queridos, até chegarmos o dia em que governaremos com Jesus as nações. E vocês sabem disso, porque essa igreja é instruída. Abra agora em Efésios, capítulo 2, verso 17. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 17 até o verso 19. Eu não preciso fazer um seminário aqui para explicar a vocês o que é reino, porque vocês são muito instruídos. Eu quero salientar essa questão do sentimento que nós temos que ter, a postura que devemos ter. Faz muita diferença. Se você anda na terra sabendo que está sendo preparado para governar o mundo, você tem uma postura diferente. Efésios 2, 17. Quantos acharam? É muito gostoso dizer, né? Nós vamos reinar com Jesus. Maravilha, glória a Deus, é maravilhoso. Mas está disposto a passar primeiro essa fase que nós estamos vivendo em obediência total, para depois entrar na fase de governo? Amém, queridos? Efésios 2, 17. Quantos já conseguiram achar? Queria muito que você tomasse posse dessa palavra nessa noite. Tem muitos cristãos que andam na terra sem saber exatamente quem são. Não falei pessoalmente, você sabe quem você é pessoalmente, mas não sabe quem você é aos olhos de Deus. Talvez vai ter gente vendo essa mensagem na internet, e graças a Deus, na internet a gente multiplica essa plateia mais umas 4, 5 vezes. Presta atenção, tem gente lá que precisa ouvir isso, que não ouve com frequência isso. Que o Senhor a constituiu realeza, que o Senhor a vê investida de realeza, que ela será uma pessoa nobre no futuro reino, que será ela uma pessoa exaltada, numa posição de governo. Isso joga por terra tantos complexos, inferioridade, baixa autoestima, depressão, tudo isso sai. Quando eu sei, não importa o que eu estou vivendo agora, na fase probatória, quando o reino se manifestar, eu me assentarei entre príncipes. Não importa, queridos. Não importa. O que você é hoje? Não importa. Você é o quê? Professor? Só por enquanto. Você é o quê? Médico? Só por enquanto. Advogado? Qualquer que seja a sua profissão. É só por enquanto. Sabe o que você vai ser para sempre se vencer? Rei e sacerdote. Realeza sacerdotal. É o que seremos para sempre. Então o que eu sou aqui agora é temporário. O que eu vou ser para sempre é que me interessa. É o que me interessa. Efésios 2, 17. Quantos acharam? Diga amém. Agora leia em voz alta. Vamos lá, vamos ver se você toma posse. As palavras que o Senhor deixou na Bíblia, elas têm que ser transferidas, impressas no nosso coração. Tem que sair da Bíblia, tem que sair do aplicativo e ficar registrado na sua mente, no seu coração. Amém?
Então vamos tomar posse dessa palavra. Vamos lá, aí, querido, vamos lá. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe. Paz também aos que estavam perto. Porque por ele através de Cristo, perdão, através de Cristo, tanto judeus como gentios, é o contexto maior, têm acesso ao Pai por um só Espírito. Amém? Todos nós aqui recebemos o Espírito, irmãos. Quantos podem dizer amém? Você recebeu o Espírito? Assim, ó, sinto te dizer, se você não tem o Espírito, você não é dele. Está escrito. Se você é de Jesus, você recebeu unção. E na antiguidade só 3 categorias na Bíblia recebiam o Espírito, a unção: reis, sacerdotes e profetas. Essas 3 categorias. Nós recebemos unção. O Senhor nos alcançou, cremos em Jesus e fomos ungidos com o seu Santo Espírito. Só isso já me qualifica a ser, no mínimo, rei e sacerdote. Porque já fui ungido para isso. Lembrando que no caso de Davi, a primeira unção dele foi com 17 anos. Na casa dos pais. Ele era o menor da família. Ele vai ser ungido mais 2 ou 3 vezes ao longo da vida dele. Até assumir o reino total em Israel. Nós também somos ungidos ainda nessa fase agora, probatória, como menores que somos. Mas ainda sentaremos em trono de glória, irmãos. Não pode tirar isso do coração. Amém? Então leia agora o finalzinho, verso 19, esse é o mais importante. Voz alta, igreja. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. O que é que nós somos, igreja? Concidadãos, ou seja, participamos da mesma cidadania, do mesmo reino, concidadão dos santos. E a parte final, irmão, declara com força em nome de Jesus, vamos lá? E sois muito pouquinho. Estou com vontade de botar vocês em pé, para ver se descomprime o diafragma, e vocês falam isso tomando posse. Lembra que você não era nada, era só um plebeu? Um escravo nas trevas? O que o Senhor te constituiu? Reino e sacerdócio. Aí o texto diz, vocês são a família de Deus. Aí sai um glória a Deus, outro, 2, era para sair 40, glória a Deus aqui. Todo mundo que dá glória a Deus junto. Eu vou ler de novo, você não entendeu não. Vocês entenderam o que está escrito aí? Português claro? Entendeu, mas não entronizou na alma. Entendeu, mas não absorveu isso como a coisa mais grandiosa da vida. É a coisa mais grandiosa da vida, queridos. Ser introduzido na família real de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Para ser chamado família de Deus. Família do Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Tudo que você está enxergando aqui nesse mundo foi criado por Deus. O ar que você está respirando foi criado por esse Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz que em Cristo você passou a fazer parte da família de Deus. Você foi assimilado à família. Você não era, você foi assimilado, foi adotado. Só isso, queridos. Se eu ando na terra com essa consciência, só isso, dizer que sou, pela muita graça, pela muita misericórdia, sou me introduzindo na família real. Meu Deus, que coisa grande, que coisa mais satisfatória, plena, que vale qualquer coisa, perder até a vida aqui nesse plano, já que eu sou da família real de Deus, eternamente. Então vou ler de novo esse finalzinho, que vocês não perceberam a grandeza dessa frase. Nem tangeu o coração de vocês da maneira que tem que tanger. Vamos lá? Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas concidadão dos santos, e sois o que, igreja? A família de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Aleluia! Quem sou eu, quem é você, para ser chamado da família de Deus? Isso não é só um título, queridos. Isso não é um título. Isso é uma realidade. Deus nos chamou em Cristo para sermos filhos. E como filhos, herdeiros. E como herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Isso tudo tem que ser reverberar de vez em quando na sua mente. Sabe por quê, queridos? Como eu disse, não temos referência no Brasil de realeza. Mas você já viu filmes, já viu séries, já viu documentários. Pensa. Lembram da Lady Di, esposa do príncipe Charles, que agora é rei Charles? A Diana, né? Lembram de como ela tinha uma vida que espelhava a realeza que ela recebeu? Ela era uma plebeia, mas depois se tornou família real. Ela podia ir numa balada, irmãos, na hora que quisesse. Ela podia encher a cara, tomar um monte de álcool, ficar bêbada no meio dos outros. Podia falar palavrão. Soltar um palavrão. A princesa Diana soltou um palavrão assim, soltou os canecos. Podia fazer isso? Por que não? Parei para pensar, eu parei para pensar. Porque ela representa a nobreza, ela representa a realeza. Isso impõe sobre ela um protocolo, uma postura. Impõe sobre ela algumas regras. E não é o que vivemos como cristãos? Não é que você não possa fazer as outras coisas que todo mundo faz. Você não deve. Por que não deve? Porque a Bíblia proíbe. Não, porque você representa Deus. Você faz parte da família de Deus. Deus te agregou na família dele. Logo, você faz parte da realeza. E se você faz parte da realeza, te é imposto um comportamento. Por isso um crente não pode ficar ébrio, beber até cair. Porque não representaria seu pai. Não representaria o rei. Quantos entenderam? Por isso que eu não posso me dar o luxo de falar palavrão. Ah, pastor, todo mundo fala de vez em quando. Não, eu represento o rei. Diante dos homens, eles têm que ver em mim um herdeiro de Deus, um filho de Deus. Alguém que participa da família real de Deus. A minha vida tem que ser diferente. Pastor, parece tão uma prisão, né? Uma prisão social. Quem faz parte da realeza não pode fazer nada. Pode. Só que a postura é diferente. Quantos entenderam? Assim somos nós, queridos. Quando você entende que você anda na terra representando a família de Deus, que você faz parte da família de Deus, que você é herdeiro de Deus, a tua postura muda. Você não faz as coisas porque todo mundo faz. Você deixa de fazer consciente para não envergonhar o seu pai, o seu rei. Porque você é herdeiro. Quantos entenderam? Fiquei pensando nisso tudo, queridos. Não é andar com o rei na barriga. Essa expressão que se usa no Brasil, né? Rei na barriga é a pessoa soberba. Não é soberbo. Eu me separo das coisas ruins porque eu não posso me misturar. Porque eu não quero descer o patamar dos plebeus. Eu não posso ser barraqueiro. Eu não posso ser murmurador, gritar palavrão, brigar com as pessoas na rua. Eu não posso. Por quê? Tenho consciência de quem eu sou em Deus. Quantos entenderam? Importantíssimo, queridos. Vamos virar esse ciclo aí para o novo ano. Entra no novo ano ciente que você faz parte da família real de Deus. Somos príncipes e princesas. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Eu me acho um príncipe. Tá vendo? O pastor está com o ego inchado. Não estou não, queridos. Estou não, pelo contrário. Lembra que eu falei da submissão?
Enquanto eu não alcançar, é escravo. Mas eu sei que eu fui vocacionado para a corte real. E eu quero isso. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5, verso 9. Existem algumas posturas. Eu vou elencar aqui algumas posturas que um príncipe, uma princesa de Deus não pode fazer igual ao mundo. Tem vários. Eu poderia botar aqui 10 tópicos, mas eu vou elencar só alguns. Ser parte da realeza nos impõe uma disciplina e uma postura diante do mundo. Mateus 5, 9. Quantos já conseguiram achar? O que está escrito aí? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu falei, eu não posso ser um barraqueiro. Brigar com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar, não dá. Eu sou um pacificador. Qual é a minha função como filho? Conduzir, levar e estabelecer paz. Esses são filhos de Deus. Eu não posso descer o patamar de qualquer um e brigar na rua, brigar numa fila de banco. Eu não posso. Fui chamado para ser pacificador. Quantos entenderam? Isso é uma das características. Colossenses 3, de 8 a 10. Colossenses 3, de 8 a 10. Vou dar só algumas características, são muitas. A postura que como príncipe eu tenho que ter, como você também, irmã, princesa. Colossenses 3, 8. Eu vejo tantos crentes descerem, né? Descerem do como é que diz a gíria, gente? Descer do salto. Eu vejo crente barraqueiro, fazendo vexame. Oh, meu Deus do céu. A gente não pode. A gente somos filhos da realeza. Quantos acharam Colossenses 3, 8? Não pode, não podemos parecer em nada com os plebeus. Vamos lá. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência. Pode ser um crente maledicente? Não. Filho de Deus, herdeiro maledicente? Não. Linguagem obscena do vosso falar. Não pode falar palavrão. E aí o verso 9 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus está nos transformando. Eu nasci no monte de lixo, eu estava sentado no monte de lixo, a minha vida era um lixo. De pecado, de imundícia. Eu sempre vou lembrar, quando eu me converti, eu tinha 23 anos, que eu gostava de subir um morro para ouvir pagode. Vocês não imaginam isso, né, seu pastor? Gostava de beber cerveja no morro, na roda de pagode. E a cada 10 palavras que eu falava, 7 eram palavrões e gírias. Eu era um boca suja, da pior qualidade. Hoje eu vejo essa juventude pedir água falando palavrão. Triste. Dói meu ouvido hoje. Mas eu já fui assim. Qualquer coisa, blá, 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 blá. Cada 10 palavras, 7 era gíria e palavrão na minha boca. Coisa triste. Aí a palavra de Deus diz que eu estou sendo transformado. O fato do Senhor estar me transformando, Ele quer que eu alcance a dimensão de Jesus. Semelhante a Ele. Realeza. Realeza não pode ter esses defeitos. Quantos entenderam? Não pode. Não pode. Ah, pastor, pessoas me irritam. Não interessa, não pode fazer isso aqui. Está sendo transformado. O Espírito Santo está dentro de você, a unção. Você disse que recebeu unção. E a nossa unção despedaça o jugo do pecado. Você não pode se dar o prazer ou o desprazer, ser um palavrudo, falar besteira. Não pode. Amém?
Porque a realeza não faz isso. Vou sempre exaltar nosso chamamento. E aí o texto diz assim, se refaz para, segundo a imagem daquele que o criou. Temos que ficar parecidos com o Pai e com o Filho. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, igreja. Verso 12. Primeira carta de Pedro, 2, 12. Requer do vocacionado à realeza, ele tem um comportamento superior. 1 Pedro 2,12. Falo isso para cristãos, viu, irmãos? Essa palavra não se adequa ao não crente, à criação. Isso é para cristão. 1 Pedro 2,12. Quantos acharam? Eu amo essas palavras. Olha aí a postura que um candidato, né, à realeza, um eleito tem que ter. Mantendo exemplar o vosso procedimento. O que é manter exemplar o vosso procedimento? Padrão, irmãos. Padrão de realeza. Tua casa, por exemplo, a palavra de Deus diz assim, na casa do servo do Senhor, não pode ter gritaria, bate-boca. Entenderam? É uma das coisas que não pode ter na casa do Senhor, é gritaria. Não pode. Denigre. Desfaz a imagem que você é um eleito de Deus. Quantos entenderam? E a palavra de Deus diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Quem vai avaliar o seu comportamento é o mundo. Não é no meio da igreja. Aqui na igreja todo mundo aqui é lindo, limpo, cheiroso e santo. Vocês são limpos, lindos, cheirosos e santos, quietinhos. Que maravilha aqui no meio da congregação. Sabe quem vai julgar se você é isso mesmo? É teu vizinho. Quem vai julgar é a pessoa que te vê passar na rua. É no meio do mundo que você tem que ter uma postura exemplar. É lá fora, não é aqui. Aqui é mole. É lá fora, queridos. É como as pessoas te veem. O texto diz que é no meio do povo aí. Olha que coisa interessante, né? Nossa avaliação é pelos gentios. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os, porque estão julgando o teu comportamento, em vossas boas obras, o que eles vão fazer? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles têm sempre um olhar sobre você, examinando assim, ó. Será que vai errar? Será que vai falar? Será que vai brigar? É o olhar do povo esperando. Você mantém um comportamento exemplar, não tem do que falar. E vão acabar dando glória a Deus. Todo mundo entendeu? Então, abra agora em Romanos capítulo 8, verso 17. Oh, Jesus, Romanos 8, 17. Eu e você somos herdeiros de Deus, queridos. Chamados à realeza. Tem que praticar agora sua postura de realeza. Romanos 8, 17. Eu queria que você declarasse essa palavra, porque ela é promessa de Deus. Uma das coisas mais importantes na Bíblia são as promessas. Vamos lá? O que diz aí no Romanos 8, 17, igreja? Ora, se somos filhos, você é filho? Filho de Deus? Somos também o que, irmãos? Herdeiros. Diga assim, eu sou príncipe herdeiro. Ou princesa herdeira. Então vamos fazer de novo. Os homens falam, eu sou príncipe herdeiro. E as mulheres falam, eu sou princesa herdeira. Amém? Então vamos lá comigo. Eu sou príncipe herdeiro. Tá bom não? Tá bom não? Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, com o Rei. Cristo é um ungido. A palavra Cristo não é sobrenome. É a unção que está sobre ele. O Rei ungido. Então aqui nós estamos falando de realeza. Eu sou herdeiro junto com o Rei ungido. Estou junto com ele na realeza. Quantos entenderam? Diga amém. Aí vem
o período probatório. Se com ele sofremos, agora, também com ele, aprovados, seremos glorificados. Entenda essa transição. Andamos na terra com vocação de príncipes herdeiros, mas vivemos ainda com muitas provações. Amém? Se chegarmos até o final, aprovados, seremos glorificados. Tirados dessa condição e exaltados diante do povo, do mundo. Seremos exaltados, queridos. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. É um texto que a gente usa muito no seminário Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, é para ouvir. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. E somos nós, uma pergunta retórica, né? Somos nós. Abre agora em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, estou terminando. 1 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, primeiro livro de Pedro, ou carta de Pedro, 1 Pedro 3, 7. A Bíblia tem um viés patriarcal. Por isso a maioria das palavras são sempre masculinas. Não é? Você vai ver muitas referências masculinas. Mas sabemos que quando Jesus voltar, as mulheres que forem eleitas e guardarem sua vocação até o fim, serão também glorificadas. E aí não estarão mais sujeitas à submissão dos maridos. Glória a Deus. Até lá tem que submeter, tá? Está dando glória a Deus antecipado, né? Porque até lá, até Jesus descer do céu, tem submissão ao marido, sim. É bíblico. Amém? Só vai acabar isso quando vocês forem glorificadas. Mas a promessa tange as princesas também. Esse texto está aí por causa disso. 1 Pedro 3, 7. Quantos querem ler com o pastor? Vamos lá? Estamos no finalzinho. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ouviram, maridos? Amém. Tem que tratar bem a esposa. Tem que olhar para ela como vaso mais frágil. Não é fraca. Não é a pessoa fraca, não é isso. É mais delicada. Sensível, essa é a palavra. Só uma mulher para me dar sacola. Qual é a palavra que define as mulheres? Sensíveis. Tem que ter essa consideração. O texto ensina, amém, queridos? Então vamos lá. Isso é no cotidiano do lar. Como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Agora vem a aplicação desse texto, queridos. Por que o marido tem que tratar a esposa com dignidade? A esposa cristã. Ou não. Por quê? No caso, quando os dois são cristãos. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em várias consagrações que fizemos com os homens, eu expliquei isso. Trata mal sua esposa, Deus não te ouve mais. O que você quer? Você, homem, que precisa sair para trabalhar, você, homem, que precisa ganhar o seu ganha-pão, né? Com suor. Trata mal sua esposa, que você vai ver a sua vida ficar muito difícil na terra. Marido cristão que trata mal a mulher cristã, está ignorando que ela também é chamada para a mesma dimensão de glória. Está ignorando. E se falar mal, e se tratar mal a esposa, Deus também não tem nenhum compromisso de tratar bem você na terra. Tuas orações são impedidas. Deus, eu preciso muito da tua graça para fazer esse negócio. Não quero saber. Se vira aí sozinho. Você não trata bem sua parte semelhante? Sua irmã em Cristo. Uma das coisas mais interessantes, que nós somos casados com irmãs e não é incesto, né? Já pensou nisso?
Nós somos casados com irmãs. Eu durmo com uma irmã. Irmã Lenice. É minha irmã em Cristo. É. Mas não é irmã de sangue, irmão. Sem escândalo, né? Se eu não explicar na internet, você vai falando besteira. Pastor é casado com a irmã? Claro que é minha irmã, ué. É em Cristo. Não é irmã de sangue. Nós dois somos dois sarará, parecidos de cor e tudo, mas não somos irmãos de sangue, não, irmão. Presta atenção, queridos. As mulheres são herdeiras da mesma graça. É essa parte que eu queria salientar. A exortação foi só o bônus. A exortação para o marido foi só o bônus. O que eu queria salientar é que as irmãs são herdeiras da mesma graça. E é importante as irmãs tomarem posse disso, porque tem poucos textos tão explícitos para falar sobre isso. Amém? Então, queridos, se nós, varões, seremos príncipes no reino vindouro, o que as irmãs serão? Princesas sacerdotais. Porque a qualidade desse reino é sacerdotal. E sacerdotes são representantes de Deus para o mundo. Amém, povo santo? Eu acho maravilhoso isso. Oh, Jesus. Abra aí, por favor, para terminar. Isaías, capítulo 32. Vamos terminar no Antigo Testamento. Isaías 32, 1. Apesar de estar no Antigo Testamento, é o nosso futuro que está sendo profetizado aí. Ainda não se consumou essa palavra sobre a terra. Isaías capítulo 32, verso 1 até o verso 4. E depois vou fazer uma edição aqui, vou pular para o verso 8. É a última parte. Quantos já entenderam a mensagem dessa noite? O que eu desejo no meu coração, para a minha vida e para a sua? Que você, a partir de agora, se não faz, comece a pensar. A minha postura tem que ser exemplar. Como um eleito, um herdeiro do trono deve ser. Um príncipe herdeiro, uma princesa herdeira. Todas essas coisas de plebeu que você anda fazendo aí, para. Entendeu? Você não pode, porque você faz parte da família real de realeza. Se você entender isso, já vai valer a pena o sermão. Isaías 32, 1 é profético. É sobre o reino milenar. Isaías profetizou sobre o reino do Cristo. Lá no futuro, quando acontecer. Eu queria que você lesse comigo, amém? Vamos fazer o seguinte, para parecer que está terminando, porque o pastor Luciano Subirá fala, para parecer que está terminando, fica de pé nessa hora. Para parecer que está terminando. Só botar a gente em pé mais 10 minutos. Vou não, rapidinho. Ah, irmão, não cansa não. Não cansa não. Quantos aqui vieram a Cristo depois de velhos já adultos? Como é que era no mundo? Você cansava? Nos bailes da vida em pé, 3, 4, 5 horas, você cansava? É. Eu no pagode cansava em pé? Não. Cansava não, irmão. Na diversão a gente não cansa nada. Na igreja eu boto vocês em pé 5 minutos. Só 5 minutos, pô. Vamos lá? Leia em voz alta com o pastor. Do verso 1 até o verso 4. Vamos falar isso profeticamente, tomando posse. Amém? Leia, por favor, e eu vou terminar a mensagem. Vamos lá? Eis aí está, que reinará um rei com justiça. Quem é, irmãos? Jesus, o rei Jesus. Amém? É ele. E em retidão, o quê? Governarão príncipes e princesas. Está condensado aí no masculino, mas você já sabe que fazem parte da minha promessa. Reina um rei soberano sobre todos os reis da terra, Jesus. E a corregência é dos príncipes, da família real de Deus. Comece a imaginar em nome de Jesus. Querido, isso para mim é fundamental para a minha fé. Eu não posso ficar preocupado com o dia de amanhã, comida, bebida, com pagar o aluguel, eu não posso. Porque Deus sempre supre, Ele é misericordioso. O que tem que estar me preocupando?
Se eu vou entrar ou não nessa dimensão do reino. É isso que me interessa. É isso que me interessa. O que eu quero me preocupar é, eu estou apto, eu estou digno? Eu vou conseguir viver essa dimensão? Eu quero. Eu quero ser realeza no reino. Amém? Sou movido por esse desejo, por essa ambição. E aí, irmãos, esses príncipes que governarão com Jesus, o texto diz assim, verso 2, vamos lá? Cada um desses príncipes e princesas servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água. Você glorificado é torrentes de água, irmão, em lugares secos, e sombra de grande rocha em terra sedenta. Olha o que você é. Você é proteção e provisão. Para quem? Para quem você será isso tudo aqui? Para as nações. Vocês sabem disso, vocês conhecem o reino. Pensa, querido, a nossa vida está sendo treinada para abençoar pessoas. Abençoar a criatura. Isso já nos impulsiona a entrar no novo ano já pensando nisso. Eu tenho que ter uma postura de nobre, de realeza, porque sou realeza, recebi essa unção, recebi até autoridade. Esqueci de botar no meu sermão. Mas quando Jesus diz, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, está falando dos eleitos, está falando dos ungidos. Quando você exerce autoridade no mundo espiritual, é a autoridade real, de realeza. Quantos entenderam? Estou inventando não. Você representa o rei, o Cristo. Você está debaixo da autoridade real. É a autoridade delegada. Amém? Todos entenderam? Você vai abençoar pessoas. Verso 3, para sempre. Os olhos do que vem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Eu acho tão interessante, não se ofuscarão os olhos. Por que não se ofusca? Como é que os nossos olhos se ofuscam? Diante de luz. Ouve a mensagem de quarta-feira. O que o Senhor vai nos dar? A estrela da alva. Nós brilharemos, queridos. As nações não se ofuscarão seus olhos quando nos virem. Está dizendo aqui do ponto de vista das nações, olhando para os sacerdotes. E os ouvidos que ouvem estarão atentos. Eles esperarão na nossa fala. Nós instruiremos as nações. Como estou entendendo? Verso 4. O coração dos temerários que temem saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Isso não são os gloriosos. Os gloriosos estão imortais, estão perfeitos. Eles vão aprender conosco. Pula agora para o verso 8, igreja. Pra você entender. Está falando da realeza. Vamos lá? Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Quem são os nobres que permanecerão nobres e perseverarão em ser nobres? Diga assim, eu, príncipe herdeiro. Agora diga na primeira pessoa o seu nome. Eu vou falar o meu, tá? Eu, príncipe herdeiro Damásio. Fala agora o seu nome aí. Diga assim, eu, príncipe ou princesa, herdeiro ou herdeira. Qual é seu nome? Amém, querido de Deus? Querido, isso é verdade. Ah, mas eu não sinto que sou realeza, eu sei. Nem eu. Mas eu sonho com essa posição. Amém? Temos que sonhar. É preciso sonhar. O nobre projeta coisas nobres. É próprio da realeza agir, pensar e promover coisas de realeza. Nobres pensam em coisas que abençoam. Pelo menos no mundo ideal. Amém? Nobres pensam em ser magnânimos, perdoadores, abençoadores. Assim você deve pensar nesse novo momento. Essa virada de ciclo. A quem eu vou abençoar no ano de 2025? Sobre quem eu vou impor minhas mãos com autoridade e curar? Sobre quem eu vou liberar palavras para libertar?
A quem eu posso ajudar? Sendo eu representante do Pai e representante do Rei Jesus. E quando o diabo vier dizendo para você que você não vale nada, que você não é ninguém, repreenda em voz alta. Sai para lá, demônio. Eu sou filho, eu sou filha de Deus, herdeira, herdeiro. Eu sou príncipe herdeiro, princesa do Senhor. Faz muita diferença você saber quem você é e declarar quem você é. Amém, queridos? Estenda sua destra ao céu. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que essa palavra não suma na nossa mente. Palavra que a gente ouve e acha bonito, daqui a meia hora já esqueceu. Palavra que a gente ouve, entende e gera fé nessa palavra, você opera ela na sua mente. Não adianta achar bonita a palavra. Tem que tomar posse dela, dizer assim, eu creio no que está escrito. Não foi porque o pastor pregou, não, porque está escrito na Bíblia, eu estou vendo. Eu estou vendo o que está escrito na Bíblia a meu respeito. Se Deus diz que isso é para mim, é para mim. E eu quero, não é soberba, não é rei na barriga, não é arrogância. Eu quero essa dimensão. Se Ele disse que é para mim, que eu vou ser um dos príncipes herdeiros, co-herdeiro com Cristo, eu quero. Quero ser glorificado, imortal e abençoar os povos durante 1000 anos. É o que eu desejo para a minha vida futura. Amém? Estenda sua destra ao céu. Quero pedir ao Senhor que nos abençoe, que toda resistência à palavra revelada caia por terra em nosso coração. A palavra, ela é maravilhosa. Às vezes tão maravilhosa que conflita com a nossa baixa autoestima, com os nossos complexos interiores. E nós lemos, entendemos, mas não aceitamos ela para nós. Eu preciso humildemente dizer, a palavra é maior do que eu. Ela que vença meus preconceitos, meus sentimentos. Eu quero. Senhor, Tu está dizendo que eu sou seu herdeiro, que eu sou família do Senhor. Eu quero. Eu não abro mão disso em nome de Jesus. Eu não abro mão daquilo que o Senhor conquistou para mim. Foi o Senhor que me chamou para isso. Foi o Senhor que me convocou, que me tirou das trevas. Foi o Senhor que me resgatou com um braço forte. O Senhor me amou antes que eu o amasse. E me atraiu com laços de amor. E me tirou do monturo, do monte de lixo. E me destina a sentar entre príncipes, num trono de glória. Meu Deus, quanta grandeza o Senhor tem para nós. Quanta grandeza o Senhor tem para mim. E eu me movo, Senhor, na terra, olhando para tudo isto, desejando tudo isto, crendo em tudo isto. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo, meu Senhor, que toda resistência nas nossas mentes à Tua verdade caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levanta para competir com a palavra revelada no nosso coração, não prevaleça em nome de Jesus. Senhor, nos ensina a ter o equilíbrio de sabermos viver como servos nesta hora, mas almejando o nosso trono, a nossa coroa. Nos ensina a ter o equilíbrio de agirmos com uma nobreza exemplar no meio dos gentios, dos homens. Que eles vejam uma postura nobre, diferente, uma postura de homens e mulheres de Deus ungidos, ungidas. Ajuda-nos a demonstrar isso, meu Deus. Não somente agora, nesse momento, que estão entendendo a Tua palavra, mas amanhã, quando vivermos no meio dos homens, na semana que se segue, no ano que se segue, possamos entronizar essa postura. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho, herdeiro de Deus. Eu sou filha, herdeira de Deus. E o diabo não pode impedir a minha coroação. Eu clamo, meu Senhor, que o Teu povo se mova pela visão, se fortaleça na visão e busque consumar em suas vidas a visão, para a glória do Teu nome, para a nossa vitória. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.